tarde, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro vídeo no YouTube. E o nosso trabalho, a proposta deste canal é escatologia. Nós temos essa proposta porque escatologia é assunto atual, é assunto que a igreja está estudando e é um assunto que interessa, faz parte das doutrinas bíblicas, envolve tudo o que se diz como evento futuro em relação à igreja e ao mundo. A escatologia é um termo constituído de duas palavras gregas, eschatos e logos, que pode ser traduzido como estudo, tratado das últimas coisas. É o estudo acerca das coisas e eventos futuros profetizados na Bíblia. As primeiras palavras do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, podemos entender o sentido de escatologia para a igreja, que é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em resumo, escatologia para os cristãos é o estudo das últimas coisas. E como nós vamos tratar neste nosso primeiro vídeo apenas sobre o arrebatamento da igreja, então nós queremos iniciar falando que o arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis físicas conhecidas no momento, porque o arrebatamento envolve transformação do nosso corpo e envolve um translado dos crentes, tanto os que forem ressuscitados na primeira ressurreição, quanto aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, para junto de Cristo. A Bíblia diz que é um mistério. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é por isso e por mais alguns detalhes que veremos a seguir, que o arrebatamento da igreja é chamado de grande mistério pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Sobre o arrebatamento da igreja, nós temos algumas correntes escatológicas. Na verdade, são 3 correntes. E a primeira delas é a pré-tribulacionista. A pré-tribulacionista ensina que a igreja será arrebatada antes do período chamado de a Grande Tribulação. É a corrente mais aceita pelos pentecostais e é a que mais tem base bíblica. Nós podemos, com mais facilidade, estudar a corrente pré-tribulacionista na Bíblia do que as outras correntes. A segunda corrente escatológica é a corrente midi-tribulacionista. Porque a midi-tribulacionista coloca o arrebatamento no meio da grande tribulação. 3 anos e meio após o início da grande tribulação, então, segundo a doutrina midi-tribulacionista, acontecerá o arrebatamento da igreja. E nós teremos também a pós-tribulacionista. A pós-tribulacionista, ela coloca o arrebatamento da igreja no final da grande tribulação. Ou seja, a igreja passa por todo este período de 7 anos de provação sobre a terra e será arrebatada somente no final deste período. Segundo os pós-tribulacionistas, eles dizem que
Se os apóstolos e os primeiros cristãos, lá no início do cristianismo, logo após a morte de Jesus, passaram por tribulações, morreram de maneira assim, bem triste e difícil de suportar, somente eles puderam suportar. Se eles sofreram, uns foram degolados, outros foram jogados em tacho de óleo fervendo, outros morreram queimados, crucificados, como foi o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Se todos os apóstolos e os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, por que a igreja dos últimos dias, a igreja do arrebatamento, também não passaria por isso? Mas nós temos base bíblica que a igreja não passará pela grande tribulação. Por isso que nós adotamos a corrente escatológica chamada pré-tribulacionista. O primeiro versículo bíblico que nós podemos tomar como base de que a igreja não passará pela grande tribulação está na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz: a esperar dos céus, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, se Jesus nos livra da ira futura, e a grande tribulação é chamada de ira, o dia do Senhor, então nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Okay? É por isso que nós vamos falar agora sobre a corrente pré-tribulacionista. A corrente pós-tribulacionista, ela diz que a igreja passará pela grande tribulação, mas nós temos motivos e base bíblica para entender que não será assim. E um dos versículos bíblicos que nos dá suporte para a pré-tribulacionista também está no livro também de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, até o versículo 8, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8 também. A grande tribulação é figurada como noite na palavra profética. Se a grande tribulação é chamada como noite, a Bíblia nos descreve como sendo filhos do dia. Nós somos do dia, nós não somos da noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, continuando ainda na carta aos Tessalonicenses: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa, ou para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz. Então, se a Bíblia diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, significa que a igreja não foi feita para passar pelas trevas. Nós somos da noite. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, seremos arrebatados antes da grande tribulação. A grande tribulação é um evento que transcende as leis físicas. Nós já falamos sobre isso, mas eu queria falar sobre as duas fases deste período, que é o período da grande tribulação, as duas fases
da vinda de Jesus em glória, não do arrebatamento. As duas fases da descida de Jesus, a volta de Jesus ao planeta Terra. E a primeira fase é chamada de rapto. No rapto, é exatamente quando Cristo vai arrebatar a sua igreja. E no rapto, ele não pisará os seus pés sobre a terra. Ele virá até as nuvens. Os eventos que sucederão são, primeiro, os mortos serão arrebatados, primeiro. Depois, os que ficarem vivos, que serão arrebatados, eles serão transformados. E com a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos crentes falecidos em Cristo, aqueles que estiverem vivos sobem, encontram os que são arrebatados, que participaram da primeira ressurreição nos ares. E a partir daí, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 17, nós estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Esta é a primeira divisão, a primeira das fases da volta de Cristo à Terra. Quando acontecerá o rapto? O rapto, ele pode acontecer a qualquer momento, porque ele não depende de alguns eventos futuros. O que nós entendemos é que o arrebatamento da igreja acontecerá primeiro. É o gatilho que dispara todos os acontecimentos do Apocalipse. Todos os acontecimentos do período de 7 anos de tribulação sobre a terra. O arrebatamento é aquele gatilho que dispara o resto dos acontecimentos. Portanto, é necessário que haja primeiro o arrebatamento, para depois acontecer os outros fatos relativos ao mundo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o rapto será precedido pela ressurreição dos crentes falecidos, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora o versículo 16, que diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O rapto será secreto, só vai participar do rapto da igreja os santos que estiverem prontos para o arrebatamento, aguardando, amando a vinda de Jesus. Somente os que forem arrebatados participarão do rapto. E é necessário que o crente não esteja em trevas, como diz a Bíblia. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A igreja não passa pela grande tribulação. Nós temos 3 versículos bíblicos. Temos mais. Nós vamos citar 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e também o versículo 9. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para a aquisição da salvação. Nós não somos destinados à ira, nós somos destinados à salvação, à aquisição, a receber a salvação. Ainda em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Portanto, a igreja será guardada da grande tribulação. Elementos do arrebatamento, um deles é a surpresa. Jesus virá e verá
de surpresa. A Bíblia diz que é como um ladrão de noite, quando ninguém está esperando. O arrebatamento ele não acontece em um tempo pré-determinado por nenhum ser humano. Aqueles que tentaram marcar datas não se deram bem. Jesus disse, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, se ele mesmo não quis revelar, se ele mesmo não quis marcar, se ele mesmo não quis falar, quem somos nós para marcar a data? Ok. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Portanto, é surpresa, precisa estar vigilante. A Bíblia nos diz, em Mateus, que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas não guardaram azeite, mas é preciso azeite para ser arrebatado. Outro elemento do arrebatamento é a invisibilidade. O arrebatamento será invisível para o mundo material. Por quê? Porque os arrebatados serão constituídos somente de santos em Cristo, transformados, num abrir e fechar de olhos. A transformação será tão rápida, a transformação do nosso corpo será tão rápida, que nenhum instrumento cronológico terá condição de perceber, de medir esse tempo, de marcar esse tempo. E essa transformação vai ocorrer exatamente quando o crente conquistar o seu corpo imaterial. E quando o crente conquistar este corpo imaterial, o corpo material perde a sua força, porque somente com este corpo imaterial transformado num abrir e fechar de olhos é que o crente, é que os santos conseguem avançar para a eternidade com Cristo. A transformação que ocorrerá naquele momento será extraordinária. O que é material se revestirá de imaterial. O que é corruptível se revestirá do incorruptível. Os corpos dos santos serão revestidos de espiritualidade e glorificados, porque é exatamente no arrebatamento da igreja que o crente ganha a sua glorificação para estar com o corpo semelhante ao do Senhor. A morte para o homem é despir-se desta roupagem material. Isto é morte. Porém, na segunda vinda de Cristo, o crente será revestido de uma roupagem espiritual. Somente assim poderemos receber, ou receberemos a nossa glorificação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Agora, para tentar explicar a velocidade desse evento, é difícil. A Bíblia tenta até amenizar a situação para colocar assim num plano em que nós poderíamos entender, usando alguns termos como abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, e esses dois termos já nos dão uma ideia do tempo que vai levar para a transformação do nosso corpo em um corpo imaterial, espiritual, para sermos arrebatados. Ou seja, você pisca o seu olho, você já está transformado e já foi arrebatado. E nesse seu piscar de olhos, nós não sabemos aí quantos microsegundos vão levar, mas os mortos já ressuscitaram primeiro. O corpo dos crentes que estão vivos já foram transformados e nós já subimos para encontrar o Senhor nos ares. Ok? Então, é fato que nós não passaremos pela grande tribulação e nós podemos entender que o rapto da igreja será nos ares. Jesus não vai colocar o seu pé sobre a terra. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, somente para nos recordarmos disso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles, com os ressuscitados nos ares. Okay. O rapto, irmãos, nós não sabemos quando vai acontecer, mas pode acontecer a qualquer momento. Nós temos ainda alguns podemos falar sobre objetivos da volta de Jesus, por exemplo. Um dos objetivos da volta de Jesus: Jesus virá para levar a igreja para a glória, ponto facultativo, não se pode negar. Ele virá para restaurar Israel completamente. Ele virá para trazer juízo sobre o mundo. E barrar o avanço do anticristo. Terminar com o período da grande tribulação. O livro de Daniel nos diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos é o povo judeu. A igreja é a noiva. Os escolhidos é o povo judeu. E por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, ou seja, não poderá passar de 7 anos. Esse nosso primeiro vídeo, nós estamos falando apenas sobre o arrebatamento da igreja. Depois virão outros vídeos somente sobre a grande tribulação. Nós vamos separar os assuntos e depois falaremos separadamente sobre as taças da ira, separadamente falaremos sobre as 7 trombetas e separadamente também falaremos sobre os 7 selos. Vamos separar todos os assuntos, fica melhor para se entender. Agora estamos falando apenas sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Ok? Esta já é a segunda fase da grande tribulação, quando Jesus virá em glória para destruir os que destroem a terra. E qual é o segredo para ser arrebatado? O segredo para ser arrebatado está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Além desse segredo para ser arrebatado, nós temos ainda um fator que eu chamo de fator do arrebatamento. Ok? Queremos saber quem ou o que será o fator que vai deflagrar o arrebatamento. Precisamos entender que o período dos gentios ainda não se fechou. Precisamos entender que o período da graça ainda está disponível para o homem. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente pela graça o homem pode ser salvo. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E essa graça, esse período chamado de período da graça ainda perdura. Já passou dos 2000 anos, ainda estamos aqui aguardando Jesus, mas pela sua compaixão, este período ainda não fechou. Ele vai se fechar quando o último homem se converter. Esse é o fator que deflagra o arrebatamento. É o último que se converter. Quando o último que se converter e for agregado à igreja, fecha-se o período da graça, fecha-se as portas da graça e a igreja vai embora. A igreja não depende de nada para ser arrebatada, não depende de nenhum outro acontecimento externo, não depende de nenhum outro acontecimento que force o arrebatamento, a não ser o último que se converter. Nós sabemos que tem alguns fatos também que precisam ser preparados para que a igreja vá embora. O mundo precisa estar preparado para a vinda do anticristo, o anticristo vai precisar, a plataforma do anticristo precisa estar pronta para que a igreja vá embora, mas isso é muito simples, isso já está acontecendo, isso a qualquer hora pode encerrar esse prazo para que o anticristo venha ao mundo. E, a partir daí, a igreja vai embora. A Bíblia diz: e quando este evangelho do reino, não o evangelho da graça, o evangelho do reino, quando este evangelho do reino for pregado
a todo mundo para testemunho em todas as nações, então viria o fim. A Bíblia não diz que todos aceitariam o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho seria pregado a todos. Porém, somente aqueles que forem salvos que poderão chegar à salvação. Okay. Então, nós temos que terminar. E para terminar esse vídeo, nós vamos falar sobre os propósitos da vinda de Cristo. Quais são os propósitos? Primeiro deles, levar a igreja para si. Segundo, livrar a igreja da grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Consumar a salvação do crente. Isto vos digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Okay? Que mediante a fé estáis guardados da virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Consumar a salvação do crente. Glorificar os seus. É um dos propósitos da vinda de Cristo, é glorificar os seus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8 e 17. E também, julgar e recompensar a todos, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, versículo 27. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus, capítulo 13, versículo 41. E um dos outros objetivos também da volta de Jesus em glória é prender Satanás. Okay? Mais um dos objetivos: revelar mistérios que nos intrigam. Hoje tem muita coisa não revelada. Nós nos desesperamos para saber as coisas. Mas 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgareis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ok? Estes são ainda os mistérios, os propósitos da vinda de Cristo. Portanto, irmãos, nós estamos encerrando esse primeiro vídeo apenas com mais 2 versículos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Ainda Isaías capítulo 57, versículo 1 nos diz: o justo é levado antes do mal. Ou seja, se nós vamos embora antes que venha o mal, nós não participaremos da grande tribulação. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Espero que tenham gostado e vamos prosseguir gravando. Aguarde o nosso primeiro vídeo, o nosso segundo vídeo, que será sobre a grande tribulação, e depois teremos mais 3 vídeos que vão falar sobre a abertura dos selos, o toque das trombetas, e continua falando somente sobre o Apocalipse. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.